Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, como diria meu avô, a situação anda meio anuviada por aí, né? Mas a gente está aqui abanando por um lado e por outro para ver se a gente enxerga alguma coisa mais à frente. Ainda bem que inventaram a internet, né? Que coisa maravilhosa, porque no meu tempo de jovem, a gente só tinha televisão e rádio e jornal para se informar, e as revistas também, né? E muitas das vezes a gente não conseguia fazer críticas de uma maneira muito ampla porque o poder era quase soterrador, né, de mentes e corações. Você, quando divergia de um telejornal, você era quase um alienígena, porque o que Sérgio Chapelin dizia, o que Cid Moreira dizia, era quase o retrato da verdade. Foi assim durante muito tempo no Brasil. A Rede Globo fez recentemente, né, no ano passado, esse livro aqui dos 50 anos da Rede Globo de televisão. E, evidentemente, eles escondem essas coisas que eu vou mostrar para você agora. Porque os grandes meios de comunicação, tendo ali a Rede Globo como a principal empresa, sempre funcionaram não como uma ferramenta de democracia, de conhecimento, de debates, de informação, mas eles sempre utilizaram da máquina do poder econômico para recrutar as pessoas mais eficientes, as mais gabaritadas, para desempenharem um trabalho a favor do mal. A favor do mal por quê? Na medida que esse trabalho todo só concentrou benefício na mão de pequenos grupos e jogou o nosso povo na situação em que a gente se encontra na sua grande maioria hoje, esse pessoal só trabalhou para o mal. O consolo é que esse pessoal deve gastar um dinheirinho com psicanalista, né? Porque se alguma pessoa tem algum nível de consciência e percebe, entende o papel que desempenha, não dá para uma pessoa dessa dormir com a cabeça no travesseiro como se nada tivesse acontecido e que essas pessoas não tivessem também responsabilidades nessa escravidão high-tech que a gente vive hoje. Então, eu vi um vídeo do Eduardo Moreira, onde ele fala que os meios de comunicação, a mídia tradicional, vai contar uma história para a gente no plano econômico que vai ser linear. Eles vão ficar o tempo todo jogando a economia para cima, embora façam críticas ao Bolsonaro. É um jogo para inglês ver, é um jogo de tapear bobo, porque as pessoas ficam pensando que o Bolsonaro está sofrendo um ataque muito forte, mas é o tipo de soco que a gente vê em novela, né? O cara passa apenas a mão perto e o cara finge que recebeu impacto. Então o Bolsonaro finge que está sendo molestado, está sendo atacado pelos meios de comunicação e os meios de comunicação fingem que estão atacando. E as pessoas que estão olhando isso chegam até a acreditarem nisso aí. Só que isso tudo é um grande jogo de cena, porque a política econômica que afunda o Brasil, afunda as pessoas de carne e osso, mantém as pessoas pobres, as miseráveis mais miseráveis, e as classes médias com suas veias todas conectadas com tubos para drenarem o seu sangue, e essa política vai acontecendo de uma forma muito sorrateira. Os meios de comunicação funcionam como uma espécie de anestésicos. Eu já falei isso, denunciei isso num vídeo anterior, logo depois da véspera de Natal, onde a Rede Globo fez uma matéria dizendo que a economia no shopping estava crescendo 9,5%, e isso foi desmentido logo 2 dias depois, porque era uma mentira deslavada. Eu fiz uma crítica aqui antes da Folha de São Paulo denunciar que isso tinha sido uma fraude. E por que a Rede Globo faz isso? Ela fez isso nesse programa aqui e no Jornal Nacional dessa noite passada. Eles abrem na mesma entonação, né? O Brasil está melhorando pra caramba, né? A economia está bombando. Vamos ver aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Números da economia brasileira em 2019. A produção de veículos cresce mais de 2%, mesmo com a queda das exportações. O preço médio dos imóveis para de cair depois de 2 anos. E a Receita Federal bate um recorde de apreensão de drogas. Mais de 60 toneladas em 2019. E aí eles vão falar do Guaidó, vão elogiar o Guaidó, né? Essa figura que merece um programa especial. Farei em breve um programa, né? Mas o fato é que a Rede Globo de televisão fica jogando
o sentimento das pessoas para cima, dando uma falsa esperança de que a economia está crescendo para todos, para que você se mantenha na sua poltrona, você não venha encher o saco, você não vá atrás de reivindicação nenhuma, a única coisa que você tem que fazer agora é abrir mão de mais direitos, você já não vai se aposentar, agora você vai ter que mudar de bairro daqui a pouco, você não vai conseguir trocar de carro, a tua empresa vai quebrar, mas o Brasil da Rede Globo continua crescendo. É uma situação que eles só fazem agora? Não, meu amigo, minha amiga. Eles fizeram isso a vida inteira. E é por isso que o nosso país passou por tantas décadas com o mesmo tipo de situação, com milhões e milhões de brasileiros morrendo à míngua, milhões e milhões de brasileiros sem ter tido acesso a direitos elementares, mas uma microminoria enchendo as burras de dinheiro e os governos que sugam, governos estrangeiros que têm suas empresas, seus tentáculos no Brasil, continuam a ficarem muito felizes, né? Vamos ver aqui como é que era o comportamento da Globo ao longo desses anos todos. Aqui tem uma manchete muito singela, vou disponibilizar para vocês. Médici vai manter a política econômica, quer dizer, a política econômica estava muito boa. E tem uma entrevistinha aqui muito curiosa com o então presidente Médici, curiosa porque o jornal pergunta para ele quando é que ele ia tomar posse, ele fala, não sei, ainda não decidi ainda quando é que eu vou tomar posse, mas está próximo. Isso para vocês verem como é que era a coisa institucional no Brasil, coisa essa que a família Marinho apoiava diretamente, né? Vamos ver aqui outro. Esse jornal aqui é do dia 18 de junho de 69, né? 50 anos atrás. Olha que bonitinha a matéria. Economia brasileira está batendo recordes, né? Isso é sensacional. E aqui embaixo tem aqui um editorial cujo título é Do Caos aos Recordes, ou seja, o mesmo sentimento ufanista há 50 anos atrás, né? Como eu disse a vocês, isso só funcionou para engabelar o povo brasileiro ao longo desse tempo todo. Vamos ver mais aqui. Teve aqui um dia que eles anunciam aqui o ato institucional número 13, o banimento de várias pessoas. Porém, olha que manchete bonitinha, não sei se dá para vocês verem aqui. Bolsa bate todos os recordes, né? Olha que maneiro. E aqui um editorial falando do nosso fronte externo, que a nossa política externa está vendo muito bem. Vamos ver outro aqui. Esse aqui, deixa eu ver do que fala isso aqui. A armadilha ideológica ameaça desenvolvimento, né? Vocês já ouviram isso recentemente, que nós não temos que ter viés ideológico para cuidar das coisas? Pois bem, isso aí não é uma coisa que nasceu agora não, gente. Vamos ver mais aqui, para vocês verem que não foi apenas um caso isolado. Vamos ver essa aqui. Olha, essa aqui, ó. Essa aqui também é uma cruzada, né, anticomunista do Globo, né? Padres do terror tinham formado célula comunista. Que coisa, né? O jornal, de fato, ele funcionava como um vocalizador, né, do terror, na medida que apoiava a ditadura militar de uma forma absolutamente intensa, integral, né? Olha aqui outra manchete bacana no campo econômico. O governo corta quase 1 bilhão novo na despesa, ou seja, austeridade fiscal também, né? Vamos ver mais matéria aqui. Olha, gente, tem muito material, viu? É muito material aqui. Olha outra aqui, ó. O Médici dizendo que a política econômica seguiria sem alterações nenhuma. Aqui mais um outro editorial, os editoriais sempre elogiando a ditadura. Aqui mais uma manchete falando de Magalhães Pinto, que o comércio exterior estava melhor, estava bombando também. Vamos ver outra aqui, se tem uma coisa mais... Tem coisa interessante aqui, tá, gente? Vamos abrir aqui, aparece aqui. Olha, esse jornal aqui é o dia da cassação do Vinícius de Moraes, enquanto ele era embaixador no Itamaraty. Olha só, né, gente? A gente tem um jornal aqui anunciando o banimento do embaixador Vinícius de Moraes, mas hoje a gente tem Ernesto Araújo, o nosso embaixador, nosso ministro de Notre Dame, o nosso ministro das relações extraterrenas, né? E o jornal aqui perguntava no seu editorial se o país nosso era o país do medo, né? Se o Brasil aqui tinha... Enfim, eles vão dizendo que não, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado.
Esse jornal aqui, só para finalizar, eu poderia ficar horas com vocês colocando aqui. Presidente da ditadura, né? Só a união de todos derrotará a pobreza. Pelo menos aquele pessoal ainda usava a palavra pobreza, né? Ainda tinha isso ficava no horizonte. O governo de hoje tem ódio ao pobre, né? Você nunca vê o Guedes falando em pobre sem estar associando do lado alguma falcatrua da superestrutura. E esse editorial aqui falava dos 5 anos fecundos para o Brasil da ditadura militar. Isso quer dizer, meu amigo, que a família Marinho, o Roberto Marinho, eles não apoiaram só o dia do golpe. Eles apoiaram toda a ditadura militar. Aqui são 5 anos desse editorial. Chega a ser engraçado se não fosse tão trágico, se não fosse por tantas pessoas terem sido assassinadas, torturadas, mortas. O Brasil se o Brasil ainda tivesse numa situação melhor, eles poderiam até apresentar alguma coisa, mas não, o Brasil, por conta disso, continua numa situação deplorável para gerações atrás de gerações, né? Então, o jornal, ele não mudou absolutamente nada, só que nasceram muitas pessoas, outras tantas morreram, mas o método de engabelar o povo, de ficar jogando pílulas de otimismo, de ludibriar as pessoas, continua o mesmo. Meu amigo, se você é bolsonarista e você tinha a raiva da Rede Globo de televisão e não sabia por quê, saiba de uma coisa. A televisão, a emissora, nunca atuou a favor do Brasil. E eles estão atuando agora para te ludibriar, meu irmão, te ludibriar, minha irmã, para que vocês acreditem que esse governo está fazendo alguma coisa por você, pelo Brasil, quando na verdade eles estão aprofundando aquilo que eles ajudaram a fazer ao longo de toda a sua existência, que é transformar o nosso país numa grande colônia onde eles, a elite da elite, continua muito mais próximo, né? Continua muito mais próxima das elites internacionais, curtindo uma vida totalmente diferente da maioria do povo brasileiro. Gente, aguardo suas críticas, sugestões, e vamos continuar aqui com o nosso programinha. Tchau!